Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é o estudo da revista Lição 15, que tem como título A Necessidade de Proclamar a Bíblia. Então vamos orar pedindo a bênção de Deus para esses momentos e depois nós vamos dar continuidade ao estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor e Teu perdão. Obrigado por cada vida, Pai, pelas vidas que vão assistir através das redes sociais, através dessa live que é a Escola Bíblica Dominical. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua paz. Pedimos, Senhor, que Tu nos perdoes nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não Te agrada. Tenha misericórdia em nossas vidas, abençoe nosso lar, nossa família, seja conosco nesse momento, dá-nos compreensão na Tua palavra, para assim sermos edificados por ela. Seja conosco, é o que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. Bom, o texto básico dessa lição está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Então vamos lá. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de que quem os tem aprendido. O que desde a infância sabe as sagradas letras e que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Essas são palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, que era o seu filho da fé. Nós temos o versículo-chave desse estudo, que é no Salmo 119, versículo 11, lá no Antigo Testamento. Vamos lá para o Salmo 119, versículo 11. O que diz no Salmo 119, no versículo 11? Diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essas palavras são palavras de Davi, que ele escreveu no Salmo, que ele fala que escondia a palavra de Deus no coração, quer dizer, o coração quer dizer entendimento, quer dizer, ele entendeu isso, e aí quer dizer, para não pecar contra Deus. Porque quando a gente guarda a palavra no coração, a gente evita de pecar. E nós temos que ver o alvo da lição. Qual é o alvo dessa lição? É mostrar a revelação da Bíblia como palavra de Deus, a única regra de fé e prática do cristão. Quer dizer, a regra fé e prática do cristão é a Bíblia, sem dúvida. Nessa lição, o aluno será capaz de entender a importância da mensagem bíblica para as pessoas, desejar ser instrumento útil nas mãos do Senhor e aproveitar toda a oportunidade para divulgar a palavra. Então, nós vamos dar início agora ao estudo da palavra. Vamos lá. Vamos começar esta lição lembrando as palavras de Paulo em Romanos 15, versículo 4. Que diz? Entre aspas, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Fecha aspas. Não existe nada na Bíblia que possa ser dispensado para a salvação e santificação do homem. Por isso mesmo, o cânon das Escrituras fecha com essas palavras apocalípticas, entre aspas, eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe se acrescentará aos flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas nesse livro, conforme Apocalipse 22, versículos 18 e 19.
Nós entendemos que a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, tá? Mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, se teve algum homem que ele quis acrescentar alguma coisa na Escritura e ou tirar alguma coisa da Escritura, ele vai sofrer essa pena que está escrito, que é acrescentar os flagelos e esse alguém tirar alguma coisa desse livro. Deus tirará sua parte na árvore da vida, né? Que é aquela árvore que tem ali a vida eterna, né? O alimento que a gente vai ter a vida eterna. Então, essa questão da pessoa, eu acredito que nada foi acrescentado e nada tirado. Até porque esses homens todos eram homens de Deus, eram os profetas e coisas. Agora, claro que ele talvez esteja, esse sentido aí, essas palavras, é para aqueles que muitas vezes escrevem livros e dizem que a Bíblia está escrito isso e aquilo, que na verdade não está. Por isso que tem que todos aqueles autores, todos esses que escrevem lições para a escola dominical, até eu mesmo, se eu não posso acrescentar coisas que não está escrito na palavra de Deus. Eu não posso inventar coisas e nem tirar coisas, entendeu? Então eu tenho que seguir, por exemplo, a lição, né? Foi um homem que acredita, um homem de Deus, então eu sigo aquilo ali. Mas se eu ver que tem alguma coisa que está errado ou alguma coisa, eu tenho que testificar isso para os irmãos, para que não venha cometer algum erro nessa questão de acrescentar ou tirar alguma coisa que está escrito na profecia desse livro, que é a Bíblia Sagrada. E Weiner Gluden, em sua Teologia Sistemática, edições Vita Nova, diz o seguinte, entre aspas, a necessidade da Escritura pode ser definida assim: dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Fecha aspas. A proclamação da Bíblia é necessária por 4 razões fundamentais. Então, repetindo, a proclamação da Bíblia é necessária por 4 razões fundamentais. Vamos lá. A primeira, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido. Em Romanos 10, versículo 13 a 17, Paulo diz, entre aspas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esta declaração paulina aponta para 5 linhas de raciocínio. Só para acrescentar, que eu não estou acrescentando além daquilo da Bíblia. Mas quando ele diz que assim a fé vem pela pregação, quer dizer, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Tá? Então o autor não colocou isso, mas vem pelo ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente crê. Tá? É claro que você vai dizer assim, mas o surdo não ouve. Sim, mas ele tem alguém que interprete para ele. E ele tem que ter alguém que possa interpretar a palavra. Tá? Agora, ele pode muitas vezes não ouvir, mas ele pode ler. Por isso que é bom sempre estar uma revista e ter o anunciado da questão do versículo, do capítulo e versículo, o livro, o capítulo e versículo, aquilo que está escrito na palavra. Então, ainda no primeiro item, né, as necessidades pelas razões fundamentais, que eu continuo na primeira, dizendo que o homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Tá? Isso aí está aí na revista número 1. E número 2, qualquer pessoa que só pode invocar o nome do Senhor se crê nele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E terceiro, número 3, ninguém pode crer em Cristo a menos que tenha ouvido falar dele.
E quarto, ninguém ouvir falar de Cristo a menos que alguém lhe fale sobre Cristo. E 5, a fé salvadora vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Aqui ele já acrescentou, tá bom? Agora vamos lá, a outra razão. Para sustentar a fé, que é a segunda, né? A fé e a espiritualidade. Em Mateus 4,4, Jesus cita Deuteronômio 8,3. Entre aspas, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nessa declaração, Jesus indica que nossa vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus. Assim como nossa vida física é sustentada pela porção diária de alimento físico. Negligenciar a leitura irregular da Bíblia é tão prejudicial à saúde da alma quanto ao do nosso corpo. Negligenciar o pão de cada dia. Em 1 Pedro 2,2, o apóstolo coloca a palavra de Deus como alimento para sustentar a fé e a espiritualidade do crente. Entre aspas, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, seja dado crescimento para a salvação. O genuíno leite espiritual, deste contexto, refere-se certamente à Bíblia. Resumindo, a Bíblia sustenta nossa fé quanto comparada à necessidade que o nosso corpo tem dos elementos, sendo de cada um deles a palavra de Deus a seguir. Primeiro, pão, entre aspas, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde está isso? Em Mateus 4, versículo 4. O leite, entre aspas, o genuíno leite espiritual, fecha aspas. Onde está isso? Em 1 Pedro 2, versículo 2. Terceiro, a água, entre aspas, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem que falou isso? Foi Jesus, lá está escrito em João 4, versículo 14. E o mel, entre aspas, mais doce do que o mel, fecha aspas, está no Salmo 19, versículo 10. Então, vamos lá. Agora, a segunda razão para convencer a vontade de Deus é o título. Se não existisse a Bíblia, não poderíamos alcançar a certeza da vontade de Deus, porque nenhum outro meio naturalmente existe, outro meio que cooperam para que conhecemos a vontade de Deus, tais como nossa consciência, conselho de outras pessoas, testemunho interno do Espírito Santo, mudança das circunstâncias e até mesmo o bom senso. Mas nada disso pode substituir a revelação de Deus nessa Escritura. Todos esses outros meios podem proporcionar uma aproximação da vontade de Deus, mas a vontade de Deus para a nossa vida está colocada na Bíblia. O salmista diz que, entre aspas, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Isso está lá em Salmo 19, versículo 7. A palavra lei é a expressão de uma vontade e neste texto, entre aspas, a lei do Senhor é a expressão da vontade de Deus. No Salmo 119, enfatiza o ensino que a Bíblia é a lei do Senhor. E o Salmo 1 diz, entre aspas, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e sua lei medita dia e de noite. Fecha aspas. Primeira aplicação que o autor coloca na revista é a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E isso devemos conhecê-lo. Agora, o quarto item. Para te mencionar o ministério da igreja no mundo, os vários métodos de trabalho da igreja são válidos, mas nada substitui a dimensão da evangelização dos povos, como aparece na grande comissão. Se, como igreja, queremos evangelizar o mundo, temos que partir de Mateus 28, 19 e 20, na seguinte ordem. Primeiro, ir. Segundo, fazer discípulo. 3, batizar. E 4, ensinar e guardar todas as coisas. Quer dizer,
é discipular, na verdade, né? Você vai discipular aquele irmãozinho, irmãzinha, que são novos na igreja, porque eles muitas vezes não têm o conhecimento daqueles que já estão muito tempo na igreja, que normalmente lê a Bíblia e tal. Agora, claro que para fazer um discipulado é preciso conhecer a palavra, por isso a necessidade de estarmos orando, estarmos lendo, meditando na palavra de Deus. Esse compromisso da igreja precisa ser reafirmado, antes que a igreja, seja engolida pelo pós-modernismo ateu e tecnológico, que é um perigo, né? Esse pós-modernismo e essa área tecnológica. Vamos lá, segunda aplicação do autor na revista. Compartilhe o amor de Deus com paixão contagiante, a fim de levar todos os homens, sem distinção de classe, raça, sexo e idade, ao relacionamento pessoal com Jesus Cristo e ajudá-lo a construir uma base sólida de vida fundamentada na palavra de Deus. Então, olha só, essa revista até ficou um pouquinho curtinha, porque nós já estamos na conclusão. Vamos lá, a conclusão. A Bíblia não é um amuleto, não é uma varinha mágica, não é uma chave que abre todas as portas. A Bíblia é a palavra de Deus que dialoga com o homem nos livros do Antigo e o Novo Testamento, mostrando as três coisas. Primeiro, o amor de Deus. Está lá em João 3,16, que João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E também temos a vontade de Deus, que está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz que a vontade, 1 e 2, né? A vontade de Deus, Romanos 1 e 2, que diz: portanto, rogai-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Aliás, na verdade, eu falei perfeito, mas é agradável, quer dizer, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a obra de Deus, que está em Salmo 19. Dessa forma, o cristão que tem a Bíblia como palavra de Deus escapa do ceticismo filosófico, nada mais apropriado do que o Salmo 119, 105, que encontra lá, né, para encerrar esta lição, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se nós queremos caminhar como um cristão, queremos também aprender alguma coisa, nós temos que ter uma lâmpada. Lâmpada para os pés, porque os pés é que leva ao caminho, aonde a nossa direção, o que nós vamos caminhar, o que nós vamos fazer e onde que nós vamos andar. E a palavra é a luz para os caminhos, porque se você tem um caminho traçado, você tem aquele direção, mas você não tem uma luz, como é que você vai guiar para o caminho? Você precisa de uma luz para você seguir aquele caminho, seguir aquela direção, que nos vai trazer a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então, 3 recomendações práticas que o autor fala na revista. Primeiro, leia a Bíblia. Segundo, ame a Bíblia. Precisamos amar a palavra de Deus. Porque quando a gente ama, a gente se preocupa, a gente quer agradar, a gente faz tudo para aquela pessoa, né? Então, se a gente quer aprender mais da Bíblia, se a gente quer amar a Deus até, teremos que amar a Bíblia, quer dizer, ler a Bíblia e amá-la. E proclamar a Bíblia, a gente falar da Bíblia também, porque não é apenas ler e meditar, mas é procurar falar. E como é que a gente vai falar? Muitas vezes a gente não está nem com a Bíblia na mão.
Tem certa ocasião que a gente não sai com a Bíblia na mão. Vou dar um exemplo, a gente vai no supermercado fazer compra, a gente leva a bolsa, até para trazer as compras, para não ficar comprando bolsa no supermercado. Então o que acontece? A gente leva a bolsa, leva dinheiro, a carteira e tal. Normalmente eu nem levo celular, mas às vezes levo. E é um costume de levar o celular. É bem verdade que o celular, você pode ter uma Bíblia no celular. Mas vamos dizer que você não leva o celular. Então você não vai levar uma Bíblia para você pegar. Mas você tem que, por exemplo, se alguém pedir um conselho, se você tiver uma oportunidade de evangelizar uma pessoa, você tem que pelo menos ter conhecimento de alguns textos da Bíblia. Até para falar para a pessoa que Jesus ama, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que Jesus salvou o mundo, né? E aquele que crê vai ser salvo, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você tem que citar ali Romanos 12, 1 e 2, você tem que citar João 3,16 e outros versículos mais que você aprende na Bíblia, né? E que você pode ter, às vezes, uma oportunidade e você tem que ter conhecimento. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus, você ler a Bíblia, né? Isso é muito importante. Então, aqui nós estamos terminando a lição 15, que falou como título a necessidade de programar a Bíblia. Nós já estamos chegando na penúltima lição, que vai até a 17ª, e na próxima semana nós vamos ler a 16ª, que fala o livro de meditação do cristão, que sem dúvida é a Bíblia. Então nós passaremos a ler a próxima semana a lição 16. E depois, na última lição, nós leremos a lição 17, que fala a Bíblia é o comportamento cristão. E aí nós vamos encerrar essa revista. Então, nós vamos orar agora, encerrando mais essa lição, e que Deus nos abençoe. Deus Pai, louvado seja o teu nome, obrigado pela tua palavra, obrigado pela lição, Pai, que possamos, Senhor, crer na tua palavra, amar a tua palavra, meditar na tua palavra e guardar a tua palavra no nosso coração. Assim como o salmista falou, nós queremos declarar também que nós queremos amar a Bíblia. Queremos declarar isso, Senhor, que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, é o caminho para a salvação. Por isso, Pai, abençoe nossa leitura diária, abençoe aqueles que estão desanimados, muitas vezes alegando que não tem tempo para ler a Bíblia, mas ainda que não leia 4 capítulos, como foi direcionado pela igreja, mas que possa ler pelo menos um capítulo a cada dia e que possa meditar nesse capítulo, procurar aprender a tua palavra, decorar até mesmo a tua palavra, para no caso de uma necessidade de evangelizar, nós possamos ter na mente e no coração a tua palavra. Faça isso para a tua glória, abençoe aqueles que estão enfermos entre os nossos familiares, tenha misericórdia de cada um, perdoa os pecados, Senhor, livra-te de todo mal, tenha um domingo de paz, tranquilidade, segurança, abençoe nossa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana frutífera e livre de todo mal, de todo assalto, toda selada do diabo. Isso nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E muito obrigado, irmão. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos. Até a próxima.